Na semana passada nós falamos sobre viver a autoridade que Cristo Jesus já entregou por nós. Viver e desfrutar da autoridade que o nosso Senhor, Ele já deu para nós. Amém? Porém, essa autoridade precisa ser usada para o cumprimento do propósito do Senhor. E sobre autoridade, o Senhor colocou ao meu coração alguns pontos a respeito de autoridade. Porque se nós pegarmos a respeito e falarmos de autoridade, tem vários pontos aonde nós podemos usá-la. Mas o Senhor trouxe para mim, até o tema dessa noite é autoridade que libera o sobrenatural. A autoridade que vai liberar o sobrenatural de Deus, irmãos. É a autoridade espiritual que transforma a escassez em provisão. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, e eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a autoridade espiritual que transforma a escassez em provisão. Amém? 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 7. Aleluia. Enquanto você vai procurando aí, 1 Reis 17, a partir do 7, eu vou te contar o contexto do que estava acontecendo aqui. O profeta Elias chegou para Acaz e falou assim: não vai chover agora mais. Fechou-se o céu. Foi uma ordenança, foi uma obediência à voz do Senhor. E após ele entregar essa palavra para o rei Acabe, ele vai para um lugar, porque o Senhor falou assim: entrega a palavra e vá viver ali num riacho, assim, assim, assado. E eu mandarei corvos para te alimentar, você vai beber da água do riacho, e só entrega o que eu mandei entregar. E foi isso que aconteceu. Durante esse período não choveu mais. Todos acharam? Então vamos lá. A partir do verso 7 diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo os 2 gravetos, para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa
e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dai-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Pai, ao Senhor. Até agora, papai, o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por compartilhar conosco da palavra do Senhor. Usa, Senhor, a minha vida. Usa, Senhor, o teu vaso aqui. É um vaso frágil, é um vaso, Senhor, pequeno, mas o Senhor é um Deus grande. Usa a minha vida, Senhor, essa noite, para trazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor, eu peço, abençoe a vida de cada um aqui essa noite. Abra os corações e os entendimentos, Pai, para que nós possamos entender, absorver e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Papai, é no nome de Jesus que nós agradecemos, em nome do Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós acabamos de ler a história da viúva de Sarepta. Acredito que a maioria conheça essa história, mas é a história que o Senhor me levou para falar sobre esse tema, a autoridade que libera o sobrenatural. E a história dessa viúva, ela não é apenas um milagre de provisão, não é só isso, é uma aula sobrenatural, é uma aula de autoridade espiritual, que nós possamos aprender, através desse texto. Muitos pegam esse texto, e pregam sobre a farinha, o azeite, a provisão, e está tudo certo, é bênção de Deus também, mas o nosso foco é falar sobre a autoridade espiritual, porque poucos aqui percebem que antes do milagre da multiplicação,
Deus ele estava restaurando um princípio de autoridade. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque o problema dessa mulher não era apenas a fome. O problema que ela estava passando, é que ela precisava aprender que quando Deus fala através de uma autoridade, a lógica, irmãos, perde o direito de governar. Quando um homem e uma mulher de Deus, cheio da autoridade do Senhor, lançam uma palavra que vem dos céus, a lógica perde o direito de governar. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Porque o milagre não começou na panela. O milagre começou através da palavra. Porque o reino de Deus, ele trabalha de forma muito diferente da nossa lógica, do nosso pensamento, da nossa visão e do nosso entendimento. Toda provisão começa quando alguém decide obedecer. Não esqueça dessa palavra. Toda provisão começa quando alguém decide obedecer uma voz que veio do céu. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que não é só ouvir, mas é obedecer. Ou seja, eu contei um pouco do contexto dessa história. Israel tinha abandonado Deus. Acabe governava, Acabe era o rei, e ele governava ali Israel. E Acabe, ele acabou sendo corrompido pelas riquezas, corrompido em vários sentidos. Jezabel, a sua esposa, ela perseguia os profetas, para matar os profetas. Então Deus levanta um homem chamado Elias, e fala o seguinte: olha, o céu vai se fechar, não haverá chuva por 3 anos e meio, haverá uma seca, como uma punição. E depois Deus diz: Elias, vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Irmãos, observe que extraordinário que a gente já começa a enxergar em um versículo. Olha o que Deus diz: eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. A Bíblia diz que Deus havia ordenado a viúva. Mas quando Elias ele chega lá, a viúva não está sabendo de nada. Só que isso não significa que Deus já não estaria naquele lugar. Isso não significa que Deus já não teria preparado o coração daquela viúva, mesmo antes de receber o Elias. É interessante, irmãos, que Deus sempre prepara os ambientes antes de enviar a sua autoridade. Antes de nós estarmos aqui, esse ambiente já tinha sido preparado, irmãos. Não é só porque nós chegamos um pouco antes aqui, que nós levantamos oração, clamor, tudo isso é bom, mas o Senhor já chegou bem antes, e Ele já preparou esse ambiente. Agora, o mais interessante, irmãos, é que não tem como acompanhar esse Deus Todo-Poderoso na nossa lógica humana. Deus fala para Elias: olha, Elias, vá lá e procura uma viúva. Procura essa viúva, que ela vai te fornecer comida.
Só que quando ele chega, a viúva estava se preparando para quê? Para morrer, porque ela não tinha comida. Muitas vezes, a gente se depara com essas situações. Deus manda a gente em alguns lugares, que na nossa lógica, no nosso entendimento, teria que ser totalmente diferente. Mas Deus trabalha de forma extraordinária. Ele fala, vai lá, essa viúva vai te ajudar, ela vai te dar comida, ela não tinha para ela. Sabe quando Deus fala assim, olha, eu vou restituir a tua vida financeira, eu vou te levar para um lugar que eu vou restituir. E aí você chega lá numa empresa quebrada, você fala, oi? Deus, assim, não está fechando a conta. O Senhor me manda para uma viúva que nem para ela tem para comer. Mas não foi isso que Elias fez. Ele simplesmente obedeceu a voz do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que aquele que se coloca debaixo da palavra do Deus Todo-Poderoso, não é para questionar, é simplesmente para fazer o que precisa ser feito. Não questione a Deus, simplesmente se coloque em obediência. Essa palavra não pode sair da nossa mente, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, irmãos. Infelizmente, quantas pessoas estão vivendo uma vida há anos, não muda, estão sempre no caos, estão sempre na prova. Mas quando você fala assim, precisa se obedecer, a pessoa fala, o que é isso? Nós como homens e mulheres de Deus, obedeça. Não espere fazer, não espere ter uma lógica. Simplesmente fala, beleza Deus, estou indo. Essa viúva vai me sustentar? Bom, se o Senhor falou, está falado. Que jeito? Eu não sei. Mas isso, irmão, na teoria, é simples. O duro é na prática. O duro é nós matarmos a nossa carne e praticar isso. Mas é por isso que o Senhor hoje nos trouxe aqui, para dizer assim, olha, é na prática. Deixa comigo, obedeça, somente obedeça. Amém, irmãos? Então eu quero colocar o primeiro ponto aqui, até pedir para o Juninho estar colocando ali. O primeiro ponto que eu quero trabalhar nesse texto, é dizer que a autoridade, ela enxerga o que a escassez não consegue ver. A autoridade enxerga o que a escassez, ela não consegue ver. O que nós lemos agora, a viúva, ela dizia assim, eu só tenho um punhado de farinha, e um pouco de azeite. Enquanto Elias está dizendo assim, eu já vejo pão para muitos dias. Essa é a diferença, enquanto ela olha para os recursos naturais. Elias, ele está olhando para a promessa de Deus. Enquanto ela via o fim, Elias, ele enxergava o começo de uma nova história. Ou seja, irmãos, a autoridade, ela enxerga o que a escassez, ela não consegue ver. Ela não consegue enxergar. A autoridade espiritual nunca fala baseada no cenário, irmãos. A autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu para nós, ela nunca pode falar baseada no cenário que nós estamos vivendo. Ela sempre fala baseado na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro perfeito, cronologicamente, tudo se encaixa de forma sobrenatural. E essa mesma Bíblia, ela fala de uma autoridade. Então a nossa autoridade espiritual, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Não é que a fé, ela ignora o que está ao redor.
Não é que a fé vai ignorar a realidade de repente que nós estamos vivendo. Não. A fé simplesmente reconhece que nós temos um Deus todo-poderoso que pode fazer qualquer coisa. Do jeito dele, na hora dele, e em quem ele quiser. Então não é que nós estamos abrindo mão do cenário, não. Mas a minha fé simplesmente fala que o meu Deus, ele é maior. O seu Deus, ele é maior. Amém, irmãos? Enquanto a mulher fazia contas, Deus falava com Elias. Elias estava ouvindo o Senhor. A escassez, ela fala para os olhos. A situação e as circunstâncias, ela está comunicando com os nossos olhos. Mas a autoridade, ela fala com o nosso espírito. Se eu e você temos uma palavra de Deus, irmãos, leve essa palavra de Deus. Leve essa palavra do Senhor. Quem anda por vista, administra percas, mas quem anda com autoridade, administra milagres. E essa noite o Senhor está falando de milagres, de impossíveis. Na nossa lógica humana, não fecha a conta. Mas uma coisa eu quero dizer essa noite: o deserto nunca impediu Deus de abençoar aquele povo. O deserto nunca impediu de Deus alimentar aquele povo em meio ao deserto. É esse mesmo Deus que está falando conosco hoje, irmãos. É esse mesmo Deus que está dizendo assim: olha, a autoridade enxerga o que a escassez não consegue ver. E essa autoridade já está com você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo ponto, a autoridade exige o quê? Obediência antes da explicação. A autoridade, ela exige obediência antes da explicação, irmãos. Elias, ele fala algo aparentemente absurdo. Elias, ele pede água, depois ele pede um pedaço de pão. Aí essa mulher diz assim: olha, eu não tenho. E ela fala a verdade na visão dela, ela não mentiu. Mas o que Elias, ele fala, parece um absurdo. Sabe o que ele fala para ela? Após ela falar assim: olha, eu não tenho nada, eu só tenho um punhado, eu só tenho um pouquinho, eu vou comer e vou morrer com meu filho. Elias, ele fala assim: olha, não tenha medo. Quem já passou por uma situação adversa, que você está vendo o caos, e uma pessoa chega para você e fala assim: não tenha medo. Irmãos, parece uma frase imprópria até para a situação. Mas eu falo para você que quem está passando por essa situação, quando recebe uma palavra dessa, de alguém que chega do lado e fala assim: olha, não tenha medo. Aquilo é como um bálsamo. Aquilo, o nosso espírito começa a pular lá dentro. Opa! Elias, ele fala algo que parece absurdo: não tenha medo. Vá, pega o que você tem e faça primeiro para mim. Irmão, se nós pararmos de olhar o texto, você fala: poxa vida, como assim, Elias? Ela está dizendo que não tem, e você ainda pede para ela fazer primeiro para você. Como assim? Como assim? Mas espiritualmente isso é um teste. Assim como Deus muitas vezes testa a nossa fé, testa a nossa obediência. Porque a questão aqui não era alimentar o profeta, não era dar comida aqui para Elias. A questão aqui era descobrir quem estava governando o coração daquela viúva. Se era o medo ou se era a palavra de Deus. Então a questão não era alimentar Elias, a questão era: eu preciso ver o que está nesse coração. Esse coração, ele está o quê? Está com medo.
ou esse coração vai escutar a voz, vai escutar a palavra de Deus, vai escutar esse homem de Deus. Por isso que ele fala para ela: faz primeiro para mim. E veja que ele dá na sequência, ele fala: e depois faça para você e para o teu filho. Obediência, irmãos. O reino de Deus, ele funciona com prioridades. O reino de Deus, ele funciona por prioridades. Então, enquanto Deus não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, enquanto Ele não ser o primeiro, enquanto Ele não estiver no lugar dEle, nada permanece multiplicando, nada vai se multiplicar. Ou seja, essa mulher precisava decidir se ela ia confiar na farinha e no azeite, ou se ela ia confiar na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, eu e você, nós somos confrontados todos os dias a confiar ou nas circunstâncias, ou confiar na força dos nossos braços, ou confiar no nosso trabalho, quem tem dinheiro na conta também no dinheiro da conta, ou nós confiamos na palavra de Deus, irmãos. Todos os dias eu e você passamos por isso. Agora, o que faz a diferença é a obediência. Quem é que você vai obedecer? Vai obedecer às circunstâncias que estão dizendo uma coisa, ou você vai obedecer a palavra do Senhor que está dizendo outra coisa? Deixa eu falar uma coisa para nós. A obediência, ela sempre parece uma moeda muito cara. A obediência, ela sempre parece ser muito cara para quem ainda não conhece o caráter de Deus. Eu vou repetir. A obediência parece uma moeda muito cara para quem ainda não conhece o caráter do nosso Deus. O caráter do Senhor. Porque toda provisão extraordinária, irmãos, ela nasce de uma obediência aparentemente ilógica. Quantas vezes nós somos colocados à prova para saber se nós estamos obedecendo a palavra? Mas deixa eu te dizer que a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel, irmãos. Sustente ela com toda a sua força, com toda a sua convicção, com toda a certeza de que ela vai se cumprir. Amém, irmãos? Terceiro ponto: a autoridade rompe a mentalidade de escassez. A autoridade, ela rompe a mentalidade de escassez. A viúva, ela estava dizendo assim: olha, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Ela já tinha aceitado a derrota, ela já tinha aceitado a morte, ela já tinha aceitado o que as circunstâncias mostravam para ela. Ou seja, a fome havia primeiramente entrado na mente dela. Ou seja, antes de faltar o pão, a viúva experimentou a falta de esperança. Ela já não tinha mais esperança. A situação mostrava algo diferente para ela. E é aqui que eu vejo que o inimigo trabalha de duas formas muito sorrateiras. A primeira forma, que ele vai tentar matar a nossa esperança, a nossa convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar trabalhar nos nossos pensamentos. Ele vai tentar entrar na nossa mente. Irmãos, hoje para você derrubar uma pessoa, você não precisa passar uma rasteira. É só você entrar na mente dela.
Você entrou na mente dela, você paralisa ela, não faz mais nada. Por que que hoje tem muitas pessoas hoje enquartadas, depressão, vivendo na tristeza? Porque infelizmente o inimigo conseguiu entrar na mente. Então esse é o primeiro ponto, ele começa a tentar nos matar, matar a nossa esperança, matar a nossa certeza em Deus, nos nossos pensamentos. E o segundo lugar onde ele vai tentar trabalhar, é mostrando as circunstâncias. Então primeiro ele trabalha no nosso pensamento, depois ele trabalha nas circunstâncias. É assim que ele faz. A maior prisão daquela mulher não era a falta de alimento, mas era a falta de esperança. Esperança no Senhor. Irmãos, hoje nós estamos falando dessa mulher, mas muitas vezes eu e você nos comportamos como essa viúva. Porque, como eu falei, aqui teoricamente nós estamos falando, é legal, nós estamos escutando a palavra de Deus, mas no dia a dia, que é viver, sair da teoria e ir para a prática, e chegar diante de um cenário desse e falar assim: não, se Deus falou que vai me abrir as portas, Deus falou. Se Deus falou que vai restituir isso, está falado. Que jeito? Não sei. É isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus e enxergar as promessas que existem. Porém, tudo está ligado à obediência. Quantas pessoas eu e você conhecemos, pessoas com promessas, pessoas no qual você olha e vê um ministério lindo, irmãos, na vida da pessoa. E vou só abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos de ministério, não é só ministério dentro da igreja não, irmãos. O maior campo missionário está lá fora. É onde eu e você estamos inseridos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde nós estamos. Na padaria comprando um pão. Então, quando eu falo de ministério, eu não falo só de ministério, de ser pastor, de ser um evangelista, de ser isso, de ser... Não. Você vê tantas pessoas com um chamado lindo, incrível, mas infelizmente, paralisadas. Paralisadas, irmãos. Quem perde a esperança, já começa a morrer antes do corpo físico. Quem perde a esperança começa a morrer antes do corpo físico. O impossível começa, irmãos, quando a lógica termina. Nunca esqueça isso. O impossível começa quando a lógica termina. Amém, irmãos? Quarto ponto para nós trazermos essa noite: a autoridade transforma o pouco em suficiente. A autoridade que nós carregamos transforma o pouco em suficiente. Nós lemos o texto onde fala que a farinha ela não aumentou. Nós lemos um texto onde fala que o azeite ele não transbordou. Mas nós lemos um texto que fala simplesmente que ele não acabou. Ou seja, irmãos, olha o milagre. Deus não encheu os celeiros, simplesmente ele sustentou diariamente. Essa era a promessa de Deus. Ou seja, o que Deus prometeu, ele cumpriu. Porque Deus ele não prometeu o excesso. Ele não falou: olha, vai se multiplicar. Não, ele disse assim: olha, não vai acabar. E aí que está o milagre extraordinário, irmãos. Porque quando a gente vê em quantidade grande, a gente fala: ufa, tem bastante. Mas quando Deus fala assim: não, fica tranquilo,
é isso aí, mas não vai acabar. A situação ela muda. Só que nós entendemos que, como Deus não prometeu o excesso, Deus prometeu o quê? A sua presença. Foi o que Elias falou para essa viúva. Ele disse assim: olha, pode ficar tranquilo que não vai acabar nem a farinha e nem o azeite até o dia em que chover. Irmãos, milagres existem de várias maneiras e nenhum é igual ao outro. O que Deus faz na minha vida não faz na sua, o que Deus faz na sua não faz na minha. Deus trabalha de forma diferente. Há milagres que Deus faz de uma vez só, mas há milagres que Deus vai fazendo todos os dias. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus vivo que está conosco todos os dias. Deus, Ele não está só de domingo no culto. A presença dEle não é só hoje aqui, em que nós estamos louvando e escutando a Sua palavra. É todos os dias Ele está conosco. Ou seja, tem situações, tem milagres, que vai ser todos os dias. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele é fiel para cumprir. Ou seja, o mais importante não é a forma, o mais importante é a fidelidade daquele que promete e cumpre. Deus cuida de vocês, irmãos. Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Ele está cuidando. Amém, irmãos? Tenha os olhos fixos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Porque o maior milagre não é receber de uma vez, o maior milagre é nunca faltar nada para nós. Esse é o maior milagre. E eu vou te falar outra coisa: quem anda com Deus, quem anda com o Senhor, quem busca Ele todos os dias, vive o sobrenatural dele sem dúvida nenhuma. Vive o sobrenatural, irmãos. Amém? Então não se apavore, não tenha medo. Deus sabe tudo o que nós estamos passando, Deus sabe tudo o que está no nosso coração, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado a nossa alegria. Ele sabe de tudo, irmãos. Não tem nada que você possa falar para Ele, em que Ele vai se espantar. Não, Ele sabe de tudo. Ele é o nosso Senhor. Amém. A autoridade do Senhor, ela vai liberar o sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quinto ponto: a autoridade produz ressurreição. Depois do milagre da farinha, estava resolvido. A questão da comida estava resolvida. O que acontece com essa viúva? O filho dela morre. O filho dela vem a falecer. Ou seja, agora o desafio não era mais o sustento. Agora o desafio era trazer a vida. Está vendo como é que, às vezes, o nosso foco fica somente ali nas questões financeiras, nas questões materiais. Isso às vezes tira a nossa paz. Mas quando nós nos deparamos com questão de saúde, com uma questão de morte, o peso fica diferente. Agora a situação dessa mulher não era mais: olha, eu só tenho a última refeição e vou morrer. Não, não. Ela já estava sendo sustentada pelo Senhor. Ela já estava experimentando a provisão de Deus. Só que agora o seu filho morreu. Ou seja, o problema não era mais a comida, era a vida do seu filho. Elias, ele sobe para o quarto, ele ora, ele clama, mas principalmente Elias usa a sua autoridade em Deus. Elias tinha intimidade com Deus. E é só Elias que tinha essa autoridade? Não, eu e você podemos ter. Eu e você podemos ter essa autoridade. Elias, ele usa essa autoridade, e o menino, ele vem a ressuscitar. Ou seja,
A autoridade verdadeira não serve apenas somente para multiplicar recursos. Não. Ela serve principalmente para restaurar vidas. Essa autoridade, ela serve principalmente para tirar aquele que está morto e trazer ele para a vida. Irmãos, o mesmo Deus que senta à mesa, esse mesmo Deus, ele ressuscita sonhos. Não perca a sua esperança. Não perca a esperança diante dessa adversidade que está tentando fazer com que você desista. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos passar mais tempo com aqueles que não conhecem ao Senhor, levando luz, levando palavra, levando esperança, levando o reino dos céus, do que às vezes passar mais tempo com aquele que já conhece. Tem muitas pessoas aí precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de uma simples frase: não tenha medo, o Senhor é contigo. Irmãos, quem anda com Deus, leva a vida onde tudo já morreu. Quem anda com o Senhor, quem anda na presença, entra em lugares, e aonde nós entramos em lugares em que a morte reina, ela deixa de governar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A farinha aqui representa Cristo. A farinha representa Jesus Cristo. O óleo aqui, o azeite, representa o Espírito Santo. E eu e você, nós somos a panela. Eu e você, nós somos a panela. E o que eu aprendo com isso daqui, irmãos? Que enquanto Cristo permanece na nossa vida, nunca faltará o sustento da palavra dele. Nunca faltará o sustento espiritual, porque a farinha está ali, Jesus Cristo está ali. Irmãos, enquanto o Espírito Santo permanece, nunca faltará a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Então deixa eu falar uma coisa, não foi Elias que multiplicou a farinha, foi o próprio Deus. Elias, ele somente foi uma voz que carregava a autoridade do céu. Elias, ele simplesmente carregava essa autoridade dada por Deus, assim como Jesus já entregou para nós. Por isso que a autoridade, ela nunca produz um milagre por si mesma, mas a autoridade, ela cria o ambiente para que Deus manifeste o seu poder. Irmãos, quando você exerce a autoridade de Cristo na sua vida, ela não vai se manifestar por si mesma, mas ela vai preparar um ambiente para a manifestação da glória de Deus, irmãos. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém, irmãos? Quem carrega a autoridade de Deus aí? Quem carrega a autoridade de Deus aí? Olha, essa autoridade está meio... Eu achei que era... Eu carrego a autoridade de Deus. Aonde eu botar os pés, ali o Evangelho será anunciado. Aonde eu declarar vida, morte vai sair de perto. É assim, irmãos. Oh, glória a Deus. Agora, se chegar com a autoridade, quem está em vida, irmão, a morte vai dar risada. Vocês servem ao Deus Altíssimo, ao Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que te protege dia e noite. Enquanto você está aqui, o mundo espiritual está em guerra. Enquanto você está aqui, os anjos estão guardando a tua casa. Enquanto você está aqui, o Senhor já está preparando um ambiente onde você vai trabalhar amanhã, onde você vai estudar amanhã. É esse Deus que eu estou falando, irmãos. É esse Senhor que deu autoridade para nós, para que nós, como soldados de Cristo,
Não venhamos andar aí mais ou menos, não. Nós venhamos andar com o peito levantado, cabeça erguida e dizer assim: o meu Deus é um Deus que me ama e ama você também. É um Deus que aonde a luz entra, as trevas têm que ir embora. É um Deus que aonde nós entramos, a tristeza tem que bater em retirada. É um Deus que aonde Ele entra, Ele limpa as visões. É um Deus que, se falar para mim, para você, vai para lá, Ele é o Deus que vai sustentar. Não é o homem, não é a nossa capacidade, é esse Deus, irmãos. Amém? Vivemos hoje dia de escassez espiritual. Nós vivemos hoje dia onde há muito conhecimento, mas pouca autoridade. Hoje nós vivemos um movimento de muito barulho, mas pouca presença de Deus. Nós vivemos um momento onde existe muitos talentos, mas pouca unção. Irmãos, a unção ela faz toda a diferença. A unção ela faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. A igreja ela não precisa mais de pessoas extremamente capacitadas, somente capacitadas. Não, hoje a igreja precisa de homens e mulheres que carreguem a autoridade espiritual. O Senhor está contando comigo e com você, como homens e como mulheres de Deus, que carregam a autoridade espiritual, onde você colocar os pés, aonde você estiver. Aleluia. Pessoas cuja vida fale mais alto do que as palavras. A nossa vida, ela precisa falar mais do que palavras, não porque somos perfeitos, não, mas dentro da minha imperfeição, eu preciso fazer o meu melhor. Eu não posso dar a desculpa de dizer assim: não, olhe para Cristo. Está certo olhar para Cristo, está tudo certo, mas isso não pode ser uma desculpa para eu fazer o que eu quero, não. Mesmo diante das minhas imperfeições, a minha vida, ela precisa falar o Evangelho de Deus. As minhas condutas precisam falar do Evangelho. Aleluia, Deus. E eu quero encerrar, dizer que a autoridade não é mandar. Não é essa autoridade. Tem muitas pessoas que entendem que a autoridade é só mandar. Não. A autoridade que nós estamos falando é você representar fielmente aquele que nos enviou, irmãos. Isso é representar a autoridade, é obedecer a palavra de Deus antes de ver o milagre. É você, irmãos, começar a viver o sobrenatural, a cantar o hino da vitória antes de chegar a vitória nas tuas mãos. Isso é autoridade. A escassez, ela pode até visitar a sua casa, mas ela não pode governar a vida daquele que declarou que o Senhor é o Deus poderoso da sua vida. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus não está olhando para a quantidade de recursos que nós temos, para poder então decidir o tamanho do milagre que Ele vai fazer. Não. Nós temos um Deus que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Aleluia, Deus. Ah, Espírito Santo, a voz de Deus, a voz do meu Senhor, a voz do Todo-Poderoso, ela sempre será maior do que a voz da necessidade. A voz do Senhor sempre será maior do que a voz das circunstâncias. A voz do Senhor sempre será maior de que toda dificuldade que vier. Amém, irmãos? Aquela viúva, ela entrou naquele dia pensando, ela pensou que aquilo ali seria a sua última refeição, mas ela encontrou um profeta de Deus, um homem que carregava a autoridade do Senhor. Ela encontrou esse homem,
e ela pensava que estava ali preparando a sua última refeição. Mas ela compreendeu que Deus estava preparando algo novo para entregar para ela. Deus estava preparando um novo começo. O segredo daquele milagre não estava na farinha, não estava ali no azeite, não estava na panela. O segredo estava na palavra liberada por alguém que vivia debaixo da autoridade de Deus. Aleluia. E assim eu declaro sobre a sua vida, irmãos. O segredo é estar na palavra liberada por alguém que vive debaixo da autoridade do Deus Altíssimo. Aleluia. Talvez hoje, irmãos, e eu quero concluir, talvez hoje existam panelas vazias nesse lugar, em alguma área da sua vida. Em alguma área, de repente, existe uma panela vazia, uma família em crise, de repente, sonhos que foram interrompidos, de repente, ali, ministérios que foram enfraquecidos, ou até mesmo corações que estão cansados, mas a mesma autoridade que operou através da vida de Elias, essa mesma autoridade, ela continua disponível até hoje. Essa mesma autoridade, dada por Deus, usou a vida de Elias, está dizendo para nós hoje, a autoridade vem do céu, irmãos. Aleluia. Quando eu e você nos submetemos completamente à autoridade de Deus, a escassez deixa de ser a palavra final. Quando eu e você estamos debaixo de uma palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, as necessidades perdem o direito de escrever na minha história e na sua história, irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que quem vive debaixo da autoridade do céu, nunca será governado pelas limitações da terra. E eu te convido essa noite, debaixo dessa autoridade que só o Senhor, só Deus pode nos dar, e Ele já nos deu, para que nós venhamos usar essa autoridade, segundo o seu propósito, debaixo de obediência, a experimentar milagres na sua vida. Se você não crê, eu creio por você, porque esse Deus que me trouxe aqui para falar, Ele é um Deus de milagre. Ou seja, naquilo que hoje você está pensando que não tem solução, que não tem jeito, ei, o Senhor está dizendo assim, tem sim. Tem sim. E Ele faz do jeito que você nem espera. E no tempo dEle. Amém, irmãos? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vamos cantar uma canção. Aleluia, Deus. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor. Se desprenda de quem está do teu lado e adore ao Rei dos Reis. Adore ao Senhor, porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está na casa e Ele está trabalhando nas nossas vidas. Enquanto nós louvamos, o Senhor cura. Enquanto nós louvamos, o Senhor liberta. Enquanto nós louvamos, o Senhor nos dá estratégia. Enquanto nós louvamos, o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos protege. A nossa única função é adorar a Deus. Amém, irmãos? Vamos adorar. Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento e orar pela tua vida. Aleluia. Senhor nosso Deus, graça nós te damos, Pai, por esse momento tão especial, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que nos ensina, Pai. A tua palavra que nos ensina, Senhor, a obedecer, Pai. Obedecer, Senhor Jesus, a tua voz, a tua direção. Obedecer, papai,
a voz que sabe de todas as coisas. Senhor, obrigado, porque nós aprendemos que o milagre, ele não depende de nós, o milagre vem do Senhor, Pai. E daquilo que não havia condições, o Senhor criou condições, o Senhor sustentou, Pai. Senhor, o que nós aprendemos hoje, é que a autoridade, ela foi dada pelo Senhor para nós, e através das nossas vidas, aonde nós estivermos, Pai, que nós possamos, Pai, usar a autoridade dada por Deus, Pai. Mas essa autoridade, ela está ligada à obediência, ela está ligada a propósito, Pai, e nós não venhamos ter medo, Pai, ter medo de falar do Senhor, Pai, de falar daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado, Papai, porque através da Tua palavra, o Senhor nos ensina, Pai, que há milagres prestes a acontecer. O rabaseca lamasso rianda labas. Choca labasso rianda labas. O rabasso. Andarabaseca labasso rianda. Há sonhos que foram sepultados. Projetos que foram guardados, mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus, que assim como eu trouxe aquele menino à vida, eu trago sonhos, eu trago projetos, eu trago o impossível no qual você está pensando agora. Rabacheca labassori andalabas. É isso mesmo. Aquilo que está na tua mente, que é algo impossível, eu digo essa noite: eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que trago a vida àqueles que já estão mortos. Eu sou Deus que trago à vida aquilo que você já deixou para trás. Rabacheca lamanassou. Rabaseca lamas. Simplesmente se coloque na minha presença, escute a minha voz e obedeça. Obedeça às ordens que o meu Espírito Santo colocará no teu coração. Por mais que não faça sentido, eu, o Senhor, mostrarei o Deus de Israel, o Deus que eu sou. Rabacheca labassou. Deus, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer pela vida de cada um aqui essa noite. Agradecer, Senhor, pela palavra de esperança, essa palavra de vida, essa palavra de autoridade, e que muitas vezes o inimigo tenta roubar de nós. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor está colocando em nossos corações que há uma autoridade estabelecida pelo Senhor. Não é pelo homem, não é pela placa da igreja, mas é pelo próprio Deus. Pai, eu quero louvar ao Senhor, Pai. Eu quero agradecer a vida de cada um aqui, Pai. Pedir a bênção do Senhor, porque o Senhor já nos abençoou. Abençoar as famílias, abençoar os lares, abençoar, Senhor, essa semana que está iniciando, Pai. Senhor, é no nome de Jesus, que nós venhamos sair hoje daqui, com o nosso coração, ainda queimando mais pelo Senhor, Pai. Senhor, Tu és o Deus do milagre, Pai.
Tu és o Deus Todo-Poderoso. Rabacheca, labassori, anda, labas. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que venceu a morte, Pai. Nem a morte pode te deter. Labacheca, labassori, anda, lamas. Pois é esse Deus que hoje está dizendo assim: ei filhos, ei filhas, eu dei autoridade sobre a minha palavra. Obedeça e ande segundo o meu propósito. Grandes coisas irão contemplar com os teus olhos, porque eu sou o Deus do sobrenatural. Senhor, mais uma vez, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço por cada vida aqui, Senhor, presente. E que realmente venhamos sair daqui ainda mais fortalecidos. Nós já declaramos uma semana abençoada, declaramos uma semana de boas notícias, declaramos uma semana em que o Senhor, papai, segurar nas nossas mãos, e enfrentaremos as adversidades, as lutas, com coragem, porque é assim que o Pai fala para os filhos: eu sou Deus, eu sou o Senhor. Muitos me conhecem por Deus apenas, mas poucos experimentam que eu sou o Deus Pai. Labaixou de canta labas. Senhor, arabacheca labassou e anda lá. Oh Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E quem crê diga amém. Oh, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, antes de dar a paz do Senhor para vocês, eu até demorei um pouquinho aqui porque o Senhor estava fazendo algo. E Ele me disse que muitos conhecem o Deus, o Senhor Deus, mas pouquíssimos experimentam o Deus Pai. Saia com essa palavra no coração. Experimente não só o Deus, mas experimente o Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vocês. Cumprimente o seu irmão. Dá um abraço. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.